Olá, meus queridos. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. Quero falar para vocês sobre essa matéria, né? E eu acho que uma das mais importantes. Vocês viram aí que o presidente americano, né? Ele fez um acordo com a Arábia Saudita e nessa questão. E isso aqui, né? Muitos têm criticado, dizendo que ele pode levar o mundo a uma corrida nuclear. Por quê? Porque permite a Arábia Saudita, só que pelo que nós entendemos, seria apenas para fins civis, pacíficos, né? Para desenvolver energia para o país, tudo mais. Ok. Só que dá esse tipo de tecnologia na mão deles, uma hora, né? Eles aprendendo a usar, eles, assim como o Irã, pode subir de nível. E o mundo, as relações entre as nações, ela é volátil. O mundo ele não se mantém o mesmo. As coisas podem mudar. Outrora, países que eram inimigos viram amigos e amigos viram inimigos, porque nações não têm amizade, nações têm interesses, tá bom? Não existe amizade entre os países, o que existe é interesses e todos buscam seus próprios, de uma forma que ganhe ou, se não puder ganhar, que tenha a menor perda possível. Trump condiciona o acordo nuclear com a Arábia Saudita ao reconhecimento de Israel, da nação hebraica. Os americanos e os árabes costuram um acordo civil que permitirá ao governo saudita enriquecer urânio. Trump, no entanto, exigiu a adesão do país árabe aos acordos de Abraão e o reconhecimento do Estado judeu. A ação seria histórica, afirmou o governo Netanyahu. O Salman, né? Ele visitou o Trump na Casa Branca. Isso aqui é uma foto da Reuters, do Mohammed bin Salman com ele. O presidente americano disse na quinta, dia 23, que condicionará um acordo que vem costurando com a Arábia Saudita e que o governo saudita, a que o governo saudita reconheça o Estado judeu. E isso seria algo incrível, né? Porque para vocês que não sabem sobre os acordos de Abraão, nada vai ser tão assim, que vai mudar tanto o Oriente Médio do que um acordo da Arábia Saudita com Israel. Quando os dois fizerem um acordo de paz e a Arábia Saudita assinar e fizer parte dos acordos abraâmicos, o que representa isso? A Arábia Saudita é o centro do islamismo, né? O Islã está centrado e tem a sua capital espiritual, né, religiosa, em Meca, na Arábia Saudita, e o segundo lugar mais sagrado, Medina. Os locais ali de nascimento e também das ações do profeta Muhammad, né? E depois, o terceiro lugar para eles, isso nas linhas árabes sunitas há muitas contestações, tá? Mas também o terceiro lugar mais sagrado para eles seria Jerusalém, porque foi onde o profeta né, ascendeu aos céus, ali na onde está a mesquita de Al-Aqsa. Agora, vamos lá. O acordo está totalmente sujeito à adesão da Arábia Saudita aos muito respeitados e bem-sucedidos Acordos de Abraão, escreveu ele no Truth Social. Os Acordos de Abraão são um conjunto de tratados criados em 2020 que determinam que países árabes passem a ter relações diplomáticas com Israel. Os acordos foram assinados por Emirados, olha, já quem faz parte do acordo de paz, né? Abraâmicos. Os Emirados Árabes Unidos, o Bahrein, Sudão, Cazaquistão e Marrocos. E Israel já tem um acordo já firmado já desde lá atrás, né, com Jordânia e o Egito. Então, mas esses dois ainda não assinaram e não entraram nesses acordos de Abraão. Por que é importante, né? Quem formulou esse acordo aí foi o genro do Trump, né? o Jared Kushner. E isso é muito importante. Ele é um judeu, né, do ramo racídico e religioso e tem forte influência, interesses ali em Israel e também amizade e negócios com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita. Então isso aí também já é um costurar dos acordos que ele vem fazendo há um tempo, alguns anos. E o que isso significa, né, para nós? É uma matéria que eu vou deixar aí depois no escrito. O que diz o acordo? O texto cria uma base legal para cooperação nuclear entre Estados Unidos e Arábia Saudita por 30 anos. Ele abre caminho para que americanos ajudem no desenvolvimento da infraestrutura nuclear saudita e permite, em tese,
a construção de uma instalação de enriquecimento de urânio no país. Também garante prioridade às empresas americanas na disputa por contratos de programas nucleares sauditas. O acordo não obriga os americanos a transferirem tecnologia de enriquecimento nem a construírem imediatamente a usina desse tipo na Arábia Saudita, né? Isso aí é... O acordo depende de que, pela legislação americana, acordos desse tipo precisam ser enviados ao Congresso, ou seja, tem que ter votação dos parlamentares, né? Porque isso é uma tecnologia perigosa, extremamente desenvolvida, avançada e importante para os americanos, e para entregar isso a uma nação tem que estar num grau de alinhamento, de amizade muito grande, né? Tem que fazer parte, assim, política de Estado e não de governo, política de Estado e do interesse crucial para os interesses americanos a longo prazo para que isso seja aprovado. Por que a Arábia Saudita quer? Pretende usar a energia para diversificar sua matriz, eles não querem mais só depender do petróleo, eles estão vendo para onde o mundo está caminhando, né? E reduzir emissões de carbono, economizar petróleo e gás, que hoje abastecem a maior parte da geração elétrica do país. Eles são muito dependentes do petróleo, tanto economicamente como para subsistência, e eles querem diminuir essa dependência. A ideia é utilizar a energia também em atividades como dessalinização da água do mar e o uso de ar-condicionado. Ter mais autonomia também. Por que o governo americano quer ajudar o programa? Para Washington, o acordo traz vantagens estratégicas e econômicas. Tem um aliado ali que, né, a ideia dos americanos também é cortar qualquer chance da China ter influência sobre a Arábia Saudita, sobre o mundo islâmico sunita. Esse lado do sul aí, os sunitas vão ficar com os americanos. Isso aí eu acho que é bem claro, né? O Irã não. Bom, por que preocupa? Embora tenha aplicações civis, ele também pode ser usado para produzir material destinado às armas, né? É óbvio. Depois que a tecnologia foi entregue e os árabes sauditas conseguirem manusear urânio, acabou. Começa com fins civis, mas depois, se eles quiserem partir para outro estágio, nós vamos ter um outro problema aí, do jeito que o Irã é hoje, pode ser com a Arábia Saudita no futuro. Como falei, depende de como o mundo estará. Isso pode mudar a qualquer momento. Mas vamos lá. Tá. No mundo hoje, profeticamente, o que significa para nós, né? Algo muito importante, muito importante. Primeira coisa, o Trump ele disse o seguinte: para eu dar essa tecnologia poderosíssima aos árabes, eles terão de fazer um acordo de paz com Israel. Vai ter que reconhecer o Estado judeu e assinar o Acordo de Abraão. O que diz o Acordo de Abraão, né? Até onde nós sabemos, vocês podem pesquisar isso. Hoje, Jerusalém, que Israel tem aumentado o seu controle e continua avançando com os assentamentos e tudo mais. Mas hoje Jerusalém, principalmente os locais sagrados, como o Monte do Templo, está sob controle da Waqf, a polícia jordaniana. E o Trump está costurando com a Arábia Saudita, tá? Já tem matéria sobre isso. Já postei nos nossos canais aí no Telegram e no WhatsApp. O Trump ele tem um interesse, ele está costurando com a Arábia Saudita. Tanto, eu vou entregar para vocês esse material, essa tecnologia, vocês fazem acordo com Israel e eles querem tirar o controle dos locais sagrados de Jerusalém da mão da Jordânia e entregar, né, para que seja controlado por Israel e Arábia Saudita. Quando isso acontecer, você pode ter certeza, Israel vai ter controle total daquela região e nós podemos ver o caminho pavimentado aí para a construção do templo. Para uma pessoa como Trump, que já foi ungido no centro lá, né, do Chabad, do judaísmo, profundamente reconhecido no meio deles, e ele gosta, ele quer muito ser reconhecido no meio judaico e tudo mais, para ele conseguir esse feito aí, pro ego dele, que é maior do que qualquer coisa na Terra, vai ser algo extraordinário. Colocará ele num patamar aí, num nível, assim, na história do povo judeu, quase que messiânico, se não como Ciro foi, né, um Mashiach na história. E o Trump está condicionando isso. Então ele quer isso, porque ao entrar nesses acordos, um dos tópicos do Acordo de Abraão é o seguinte: o Monte do Templo deve ser um local de adoração para todas as religiões, para as três, né?
o Islã, o judaísmo e o cristianismo. Então não pode ser como é hoje. O status quo é só o Islã, só muçulmano pode subir, ter um templo lá em cima e só eles podem rezarem, realizar serviços religiosos. Nenhum outro povo pode fazer isso em Jerusalém, lá no Monte do Templo, né? Então, hoje o status quo é esse. E eles querem mudar isso, acabar. Eles querem construir um templo lá em cima, ou eles querem permitir que tanto judeus e muçulmanos tenham a liberdade de adorarem e fazerem os seus cultos ali em cima. Eu quero lembrar de uma passagem bíblica muito importante, né? Que está aqui em Apocalipse 11. Tá? Apocalipse 11 começa o texto no versículo 1 dizendo o seguinte: ordens para medir o santuário de Elohim, né? Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram, e os que nele, né? Aqui está naquele o altar, quem está adorando lá. Então, ele só pede para que deixe o átrio exterior do santuário e não meças, porque ele foi dado aos gentios, estes por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa. Então, vai ter um santuário ali no fim dos tempos e vai ter pessoas ali adorando, né? Vai ter culto ali em Jerusalém. Então, e vai ser feita uma construção. Uma vara de medir nas escrituras, geralmente quando Deus vai medir algo, isso indica juízo, significa que ele está medindo a largura, o comprimento da cidade, qual é o estado, né, do que é feita a cidade, qual é o estado que está aquela cidade e o que está sendo construído, sobre quais bases, né? Porque medidas, existem as medidas do templo de Ezequiel, porque para Deus existem as medidas do templo de Moisés, de Ezequiel, e são medidas perfeitas. São medidas que Deus determinou que para ele são perfeitas para a habitação dele e que evocam o santuário celestial. Então, qualquer medida que esteja fora do padrão dele é uma medida profana, vai trazer juízo. Quando ele mede, é porque medir significa trazer juízo, tá bom? Então, isso aqui é muito interessante. Esse texto diz isso, né? E parece que nós estamos caminhando para uma grande profecia, um grande evento. E isso aqui, sem dúvida, vai trazer um- uma força política para o Trump muito grande. Então, nós estamos muito próximos aí desse acordo dos Estados Unidos com a Arábia Saudita de trazer um outro acordo ainda maior. E muita gente ainda está dormindo e não está entendendo. Irmãos, o mundo não é mais o mesmo, tá? Quando alguém fala para você, mas desde muito tempo falam do fim, sempre teve isso. Vamos lá, em 2000 anos, desde que o Senhor saiu daqui e as profecias foram ditas pelos apóstolos, nós temos um fator, assim, determinante para nós sabermos que hoje nós estamos muito mais perto do fim do que de qualquer tempo. Primeiro, o Estado de Israel só foi fundado em 1948. Antes não tinha Estado de Israel, o povo judeu estava disperso. Então não fazia muito sentido naquele período Jesus pisar no Monte das Oliveiras e voltar. Assim como não fazia muito sentido um santuário, como em Apocalipse 11, ter gente adorando e testemunhas aparecerem para pregar em Jerusalém, sendo que os judeus nem lá estariam. Agora não. Há um Estado hebreu formado. Há árabes, ismaelitas ao redor. Todas as profecias que Daniel descreve aconteceram, estão acontecendo e ainda falta algumas acontecer, e somente no cenário internacional geopolítico que nós temos hoje isso é possível. Não caiam na falácia de gente por aí que quer negar os eventos. Sim, nós estamos nos momentos finais da história e é tempo de se voltar para o Senhor. Quando esse acordo for assinado, isso aqui é um marco histórico que vai aproximar muitas coisas de desenrolar, tá bom? Então deixo para vocês aí um forte abraço, até os próximos vídeos aí, se Deus quiser.